Bem-vindo ao Planeta Plactum, onde a troca de ideias é livre e a criança é sempre a protagonista. Nesses últimos anos, eu venho recebendo convites de algumas escolas para levar para as professoras um pouco do meu conhecimento e principalmente da minha experiência com as crianças e falar sobre minha trajetória. E foi exatamente por esse motivo que eu decidi gravar o vídeo de hoje. Eu vou contar para você o que me motivou a escrever histórias para crianças. Vou falar sobre os temas abordados nas minhas histórias. Vamos conversar sobre os benefícios da contação de história. Também vamos entender como criar um ambiente favorável para a contação de história. Vamos destrinchar um pouco mais sobre as possibilidades de se trabalhar a leitura de um livro. Meu nome é Márcia de Barros, eu sou pedagoga, atriz, dei aulas de teatro para crianças durante mais de 20 anos e também sou autora e ilustradora dos livros da Turma do Planeta Plactum, onde encontramos personagens com emoções e comportamentos bem parecidos com os nossos. Na verdade, eu gosto de trabalhar o comportamento humano nas minhas histórias. O que me motiva a escrever para crianças é o desejo de contribuir de alguma forma com o desenvolvimento das suas virtudes, com leveza e bom humor. Nós temos 4 livros lançados. As histórias são todas contadas em rimas muito alegres, muito divertidas. Eu costumo dizer que elas fazem pensar, questionar e transformar. O primeiro lançamento foi Quem é Fada? Quem é Bruxa? Que leva o leitor a refletir sobre o respeito às diferenças e a liberdade de ser quem somos, quebrando estereótipos. O segundo foi Mário e seu Dragão, que nos inspira a cuidarmos coletivamente do planeta, conscientes da importância de cada um fazer a sua parte. Priscila quer ser feliz, que nos leva a pensar sobre a busca dessa felicidade compartilhada aí nas redes sociais, que na verdade pode acabar nos adoecendo emocionalmente, nos levando a cometer excessos como o consumismo. E Dudu, um duende valente, que nos leva a refletir sobre o preconceito. Caso você queira saber um pouco mais sobre os temas que podem ser trabalhados com as crianças, com a leitura dos nossos livros, você pode assistir a última série de 4 vídeos aqui no nosso canal. Eu vou começar compartilhando com vocês um pensamento que eu acho lindo. O que nos move não são os nossos pés, mas os nossos afetos. Esse é um pensamento de Santo Agostinho, um pensador que eu gosto muito. Nós, educadores, sabemos da importância do afeto no processo educativo. Um ambiente familiar ou escolar cheio de afetividade favorece o desabrochar das potencialidades de uma criança. Ela tem muito mais chance de se tornar um adulto, um ser humano mais seguro, com a sua autoestima melhor trabalhada. Outro pedagogo que batia muito nessa tecla era Pestalozzi. Ele dizia que a escola deveria ser a extensão do lar, oferecendo à criança uma atmosfera de segurança, afeto e acolhimento. A gente sabe que o contato com os livros desde a primeira infância, além de auxiliar no processo de desenvolvimento cognitivo e da imaginação, pode auxiliar também no desenvolvimento da sensibilidade, da empatia. A literatura infantil dá a oportunidade da criança estar em lugares diferentes, vivenciando, através dos personagens, situações de conflito, experiências inusitadas, onde ela tem a chance de entrar em contato com sentimentos ainda desconhecidos para ela. Medo, raiva, alegria, tristeza, amor. E aí ela encontra espaço para ir elaborando essas emoções. E tudo isso facilita a sua formação como ser humano, como cidadão. E eu penso que esse deveria ser o objetivo principal do educador. Enfim, além de todos esses benefícios, existe um outro primordial. Já foi mais do que comprovado através de pesquisas que ler com uma criança estreita os laços afetivos.
E como o afeto é condição sine qua non no processo educativo, eu penso que nós, educadores, deveríamos usar e abusar dessa poderosa ferramenta. E aí nós temos um leque de opções que vai desde utilizar somente o livro para contar a história, folheando, mostrando as ilustrações, ou a gente pode usar alguns objetos que possam representar os personagens, dando margem para a criança usar a sua imaginação. Esse objeto passa a ser uma lagarta ou uma taturana. Esse outro objeto pode ser um jacaré abrindo e fechando a boca. Aqui a gente tem um pássaro, ou então, quem sabe, um morcego. Ai, assustador! E a gente pode usar um tapete com os objetos da história e ir manuseando ao longo da contação. E também a utilização de fantoches, que é o meu caso, né? Que é a minha praia. Aí, para ficar mais envolvente, né? Todas essas opções, a gente faz as vozes dos personagens. E aí a gente pode fazer a voz da menina. Olá, eu sou a princesa Priscila. Ou então a gente pode fazer a voz do menino. Eu sou o príncipe Felipe. E podemos fazer barulhos também, né? Como, por exemplo, um vendaval. E quando alguém acaba de chegar e, de repente, quem é? E vai contando a história. A gente pode alterar o volume da voz, podendo falar bem alto. Ou então podemos falar bem baixinho, que é para não incomodar o vizinho. Também podemos falar bem devagar quando encontramos um personagem preguiçoso. Ou então falar bem depressa quando temos um personagem com muita urgência na história. Lançar mão de músicas também é bem legal. Tudo isso dá um colorido a mais e ajuda a contar a história. É claro que criar um ambiente favorável, evitando coisas que possam dispersar a atenção da criança, também é importante. Todas essas opções são ótimas. Mas para que a história seja contada de uma forma envolvente, despertando o interesse da criança, o ideal é que a gente já tenha lido a história, que a gente já conheça e goste da história. É diferente de pegar um livro pela primeira vez e contar sem nem saber o conteúdo. É claro que isso pode acontecer, não tem o menor problema, a gente não precisa ficar engessado. Também é legal que a criança possa escolher o livro e a gente possa perceber o seu interesse naquele momento. E é interessante, quando terminar a contação de história, iniciar uma conversa informal, onde a gente possa fazer perguntas e deixar que as crianças falem espontaneamente. A gente deve ouvir mais do que falar, sem julgamento. E aí a gente vai percebendo o interesse das crianças. Cada uma, no seu momento, vai dando a sua opinião, vai contribuindo ali com a conversa, vão pensando da história partes que chamaram a sua atenção. E a criança entende que você se importa com o que ela pensa, numa atmosfera absolutamente acolhedora para se estreitar os laços afetivos, como falamos no início. É maravilhoso. Eu, pessoalmente, tenho tido experiências fantásticas. Mas essas experiências eu vou deixar para contar no próximo vídeo. Obrigada por ficar comigo até aqui. Convido você a visitar o nosso site, que está na descrição, para conhecer a coleção de livros da Turma do Planeta Plactum. Até o próximo vídeo.